Everybody's happy and I'm feeling Então, como eu estava explicando, este evento, né, hoje vai ter, espero eu, ter uma participação maior de outros colegas que são convidados de amigos meus professores. Este material da aula de hoje, eu vou colocar depois o link, né, vou mandar o link para o pessoal, para você poder receber essa apostila. Então, qualquer coisa, manda mensagem para mim, se você é convidado, manda mensagem para o 41 98854 3722. Porque, na verdade, a aula é gravada e ela vai ser colocada no YouTube, mas apenas para quem participa da turma. Então, como você é convidado, você quer receber a lista, né? Manda aí mensagem no WhatsApp que você vai receber essa lista. Tranquilo? Vamos ver aí se a gente dá uma movimentada aí na participação do pessoal. A proposta são resolver 100 funções. Calma aí, não é 100 funções hoje. A gente vem resolvendo 5 funções por dia, por evento, por aula, né? Toda terça-feira, 19 horas, tem esse evento, ok? Hoje é nossa terceira aula. Hoje a gente vai resolver a função máximo, maior, mínimo, menor e a função multi. Então, esta é a proposta das 5 funções de hoje, tá? Quem recebeu o material, tá lá a descrição, a sintaxe, né? A explicação da função, como é que é a estrutura dela, a sintaxe, e, claro, um exemplo de questão de prova, como é que isso já caiu em concurso. Para você que não assistiu, acompanha comigo aqui, que a gente vai apresentando para vocês função a função. Ok? Legal. Então, só vamos dar uma olhadinha em cima. Faz o seguinte, ó, a gente volta e meia, dá uma olhadinha lá para ver se tem alguém, né? Se tem alguém pendente para a gente liberar o acesso. E a cada questão, a gente volta e vê aqui no chat se tem alguma dúvida. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Mais uma colega aí, Salete, entrando, tá? Vamos começar então. A nossa primeira função de hoje, a função número 11, são 100. Já estamos na função 11. 11 é a função máximo. Eu falo que em prova sempre há uma confusão com essas duas funções, máximo e maior. Entenda que a função máximo retorna o valor máximo. Meio óbvio, né? Meio óbvio. O que é o máximo? É o maior de todos. Como assim? Não existe um segundo máximo, um terceiro máximo, um quarto máximo. Máximo é o maior de todos, é o primeirão. Ok? E aí, isso fica claro de cara na própria estrutura da função. Dá uma olhadinha, quer ver? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pendência. Ó. Na própria estrutura. Regra geral, toda função igual, nome da função, abre e fecha parênteses e dentro do parênteses argumentos. Isso aí é padrão. Toda função segue esta lógica. No caso da função máxima, é diferente, é padrão, vale para todas, igual. Qual é o nome da função? Máximo. Ah, detalhe, o LibreOffice, né? Eu sei que as funções valem tanto para o Excel como para o Calc. Mas eu estou explicando aqui no Libre porque é muito voltado para o concurso da Polícia Civil. Polícia Civil do Paraná, né? É a cobrança do LibreOffice. E o LibreOffice Calc, ele tem uma chatice. A chatice é que as funções que a palavra leva acento, máximo, aula de português, né? Leva acento? Máximo leva, tá? É uma proparoxítona, é isso mesmo? É isso aí, tá? Convidei alguns colegas, né? Pedi para a professora Helena convidar alguns alunos, né? Então, se você foi convidado da Helena, põe aí, tá? Então,
veja, máximo, leva acento, tem que ter o acento. Se você não colocar o acento, isso vai acusar um erro. Que tipo de erro? Nome de função inválido. Ele vai trazer uma mensagem de erro, que não é o nosso caso aqui, né? Mas ele vai trazer uma mensagem de erro, nome. Ele não reconheceu a função. Se você esqueceu o acento, vai acusar esta mensagem. Combinado? Bem, não é o caso. Márcio, bonitinho, certinho. E aí você vê que o que são, na verdade, né, os argumentos da função máximo. Eu diria que a função máximo tem que ter pelo menos um argumento. Eu não posso dizer qual é o máximo de nada, de nenhum elemento, de nenhuma célula. Não, eu tenho que contar pelo menos um. Lembrando que o argumento aqui pode ser uma célula isolada ou intervalo. E aí eu posso colocar um segundo, terceiro, um quarto, um quinto. Eu posso colocar até 255 argumentos, tá? E o objetivo é trazer o quê? O valor máximo. Mas um é obrigatório, os outros são opcionais, tá? Um argumento é obrigatório e os demais são opcionais. Beleza. Então, essa seria a estrutura da função máximo. Você observa ali que eu coloquei, né, no material. Se os argumentos apresentados não contiverem valores numéricos, sim, porque não tem como ver quem é o máximo entre Márcio e Luiz. A comparação de máximo, o maior de todos, é pensando em valores numéricos. Tá, e se não tiver? Ele vai retornar zero. Boa essa. Qual é o máximo entre Márcio e Luiz? Zero. Ou seja, nenhum deles. Ok? Essa é uma questão boa para efeito de prova. Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Para ver se tinha mais alguém pendente, né? Não tem ninguém pendente. Legal. Tá? Então, assim funciona a função máximo. Alguma dúvida? Alguma pendência? Podemos dar uma olhadinha na questão? Olha só. 2020. Opa, bipou, eu dou uma olhada aqui. Não, mas bipou das mensagens, né? Não de chamada, não de solicitação. Beta, eu só peço para você que coloque ali no chat, né? Você foi convidada por qual professor, tá? Peço que você coloque só para a gente poder continuar. Eu sei professor, eu acabei botando Beta, mas é a Roberta, é a Roberta Voltando Varela. aqui. Então, olha só. Essa questão de 2020 da FAPEC, assistente em administração. Sobre o LibreOffice Calc, utilizado para a planilha eletrônica, sabemos que a função máximo retorna o maior valor entre os números, né? Valores apresentados. E que a função soma, num A, num B, retorna o valor de num A, número 1, número A, somado ao número B. Tá. Então ali ele apresentou até a definição das funções, ok? Cadê a pergunta? Cadê a questão? Agora, observe a figura a seguir e responda. Qual o valor de D4 na planilha ao aplicarmos a fórmula? Eu vou colocar aqui rapidinho a fórmula, tá? A fórmula igual máximo com acento, não esquece nunca, tá? Mas é o máximo do quê? Ih, caramba, o primeiro argumento é uma outra função. Mas uma função que nós já vimos e é uma função conhecida, que é a função de B2 e C2. O segundo argumento é outra função soma. Do que? De A3 e C3. Fecha. Fechou ali? Deu para ver? Deu, né? Deu. Na tampa, né? Na tampa. Deixa eu até dar uma mexidinha aqui na câmera para te pegar um pouquinho mais daquele pedaço lá. Deixa eu ver, atenção. Aí, é um nada. Aí, né? Fechou. Vamos fazer uma análise rápida. Não mostrei nem a planilha, tá? Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho aqui um argumento, é o resultado desta função soma, e eu tenho um segundo argumento, que é o resultado desta outra função soma.
É claro que para resolver essa e aquela, eu tenho que olhar a tabela. A tabela é uma tabelinha bem simples, ó. A, B, C, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma tabelinha bem simples. Quais são os valores? 3, 4 e 11. 5, 6 e 7. 9, 7 e 8. A primeira função soma pede para você somar o quê? O valor de B2 e C2. B2 e C2 deu 13. 13. A segunda função soma manda você somar o valor de A3, isso mesmo? Escrevi errado não? A3 e C3. 11 e 8, 19. 11 e 8, 19. E agora, José? Agora ele está pedindo quem é o máximo. Quem é o máximo entre esses dois valores? Meu amigo, barbada. Quem é o máximo entre 13 e 19? 19. Ok? 19 está na nossa alternativa, letra E. Questão número 1, resposta letra E. Tá? Então, na verdade, a questão é fácil, mas ela envolvia você primeiro resolver a soma para chegar em um valor, para chegar em um segundo valor, e aí sim, é o máximo desses dois valores. Ok? É diferente, observa só, é diferente de eu fazer algo assim, ó. Tira aqui. Tira aqui. Por quê? Porque assim eu estou comparando. Eu quero o máximo de B2, C2, A3, C3. Aí eu estou comparando 4 argumentos. Quem é o máximo entre 6, 7, 11 e 8? Aí a resposta seria 11, né? E veja que não tem. A banca não explorou nem essa situação, tá? Então, na verdade, era resolver a primeira soma, resolver a segunda soma, comparar e dizer quem é o maior de todos. Ó, barbada. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos no chat? Vamos no chat para dar uma olhada aí. Alguma dúvida? Ó, duas aqui, deixa eu ver. Ô, professor, é a Roberta. Ah, Roberta, é você, Roberta. Tá? E eu, né, quem é essa pessoa nova que está aqui com a gente, né? Quem é? Roberta, legal. Tá bom, Roberta? Agora já identificado. Agora, ó, Fabiano entrando aí no grupo para assistir a aula. Fabiano, só para informar, nós já estamos já comentando, né? Trabalhando as questões. Certo? E a gente vai resolvendo aí 5 funções. A proposta das funções de hoje são a função máximo, maior, mínimo, menor e a função multi. Já resolvemos a primeira. Como eu fiz um convite, né? Eu mandei o convite para vários professores, e acredito que o Fabiano seja um dos convidados, eu só peço, informa lá, Fabiano e outros que venham entrar, eu vou lembrar isso, tá? Informa lá, você recebeu o convite de qual professor, ok? Mandei para vários dos meus contatos, tá? E aí vamos ver de quem que o Fabiano recebeu o convite. Professor, beleza? Eu também coloquei esse... ali à disposição, só volta lá rapidinho, coloquei lá à disposição o contato do WhatsApp para você eventualmente pedir essa lista de questões, essa explicação da aula de hoje. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém tem dúvida, né? Salete, boa noite. Beleza, vamos lá. Então agora estamos já com 4 colegas. Não esquece de colocar lá, Fabiano, né? Quem foi que convidou você. Vamos lá. Essa aula... Opa, professor Ricardo. Legal, show de bola, né? Deixa eu só aproveitar aqui. O professor Ricardo,
Ricardo, acho que a Roberta até conhece, né? Ricardo Alves, professor de matemática, ele vai montar uma turma aqui nessa mesma sala, nesse mesmo espaço, né? E aí, quem precisar raciocínio lógico, parte de matemática, cara, é um professor show de bola. Não é porque é meu amigo, né? Mas é um dos que fazem parte da nossa equipe, que trabalham sempre com a gente, né? Já estão há tempo aí. Então, né? Legal aí o Fabiano ter sido convidado pelo professor Ricardo, né? Gente boa, legal que você está em boas mãos. E agora espero poder auxiliar você também na parte de informática, ok? Vamos lá. Vamos para uma segunda. Coloquei esse convite no grupo de constitucional do professor Miranda também. Opa! Professor Miranda, eu até procurei meus contatos aqui, Roberto, eu não achei, né? Eu lembro que eu tinha o contato dele, mas será? Aqui na pressa eu não achei, senão eu ia ter mandado para ele também. Só para lembrar os colegas, eu mandei eu sempre mando o convite em cima da hora, tá? Em cima da hora. Então, realmente, alguns professores até, pô, se me mandasse antes, não tem nada de mandar antes. Né? É o momento, é a promoção do momento, é o convite que você inesperado, tá? Aproveita, participa, acompanha. Vamos agora para a segunda função? Vamos para a segunda função? Ó, já vencemos aqui. Vamos para a função maior. Eu falo que a função maior, ela sempre gera confusão com a função máxima. Maior é uma coisa, máximo é outra, tá? Maior é uma coisa, máximo é outra. A começar pela estrutura. A função máximo, como você viu, eu posso ter até 255 argumentos. Um deles é obrigatório. Os outros 254 são opcionais. Mas eu diria que tudo que está ali dentro, tudo está sendo comparado com o objetivo de trazer o máximo. Já na função maior, eu tenho um argumento, eu tenho 2 argumentos obrigatórios, tá? Esse, né, Fabiano, esse material a gente mandou para o grupo que a gente tem de funções, né? Funções que a gente pretende ver 100 funções ao todo, tá? Estamos recém na função 12, são 5 por dia, são 5 a cada terça, tá? Nesse material a gente coloca bonitinho ali a estrutura da função. Ó, a exemplo, tem lá um PDF, a função maior retorna o késimo, né? Eu não gosto muito desse késimo, eu gosto do enésimo, né? O késimo maior o valor de um conjunto de dados. Você pode usar essa função para relacionar um valor de acordo com a sua posição. Então, na verdade, os 2 argumentos que tem, e os 2 são obrigatórios, o primeiro argumento é o intervalo, e o segundo argumento é essa tal da posição, késimo, enésimo, né? Ou qualquer outra situação que relacione a posição. Então, eu vou informar um trecho, um intervalo, e eu vou dizer se eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, o enésimo maior. Diferente da função máximo, que não tem isso. Máximo é sempre o maior de todos. Show? Vamos dar uma olhadinha? A questão que eu trouxe, é sempre assim, função, explica, apresenta uma questão de prova que cobrou essa função. A questão que eu trouxe aqui é uma questão da VUNESP, ok? Para a Prefeitura de Sorocaba, tá? Conselho Tutelar. 2019, ano passado. A imagem mostra uma planilha elaborada no LibreOffice Calc em sua configuração padrão, contendo uma lista de tipos de atendimentos, que é a coluna A, e a quantidade de atendimentos, que é a coluna B. Alguns tipos foram marcados como top 3, por serem os 3 mais comuns num determinado período de trabalho de um conselheiro tutelar, ok? Então tá lá, coluna A, linha 1, 2, 3, 4, 5 até a 7, tipos de atendimento.
Coluna B, quantidade. E na coluna C, algumas foram marcadas com esse tal de top 3. Top 3, ok? Após ser preenchida com a fórmula, vamos escrever a fórmula aqui? Maior, abre parênteses. O primeiro argumento é o intervalo B2 até B7. B2 até B7. Ponto e vírgula. Tem que ter o segundo argumento, é obrigatório. Na função maior tem que ter o segundo argumento, porque o segundo argumento é a posição. O que é o que eu quero? 3. Se eu quero 3, eu quero o quê? O terceiro maior. Então, eu vou analisar o intervalo de B2 até B7, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas, na verdade, eu estou comparando esse intervalo, ó, de B2 até B7, esse intervalo. Vamos preencher só esses intervalos? Lembra que aqui é o tipo de atendimento, aqui é a quantidade, e aqui alguns tem se é top 3 ou não. 10, 20, 15, 22, 13 e 9. Então, na verdade, eu tenho ali 6 valores. Desses 6 valores, tá? Tu sabe me dizer quem é o primeiro maior? O primeiro maior é 22. Eu quero o terceiro maior, Quem é o segundo maior? 20. Agora, quem é o terceiro maior? 15. Resultado desta questão, quem é o terceiro maior? 15. 15 aparece para nós na letra D de dado. Questão número 2, letra D de dado. Ok? Agora eu quero chamar a atenção dos colegas, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho no chat e já vou chamar a atenção para um detalhe, tá? Então, enquanto isso, o pessoal pode se manifestar aí, pode dizer o que achou, né? Se tem dúvida, tá claro ou não tá claro, tá? Eu quero chamar a atenção do pessoal o seguinte, ó, eu vou mudar esses valores. Já achei, já respondi, mas eu vou mudar os valores. Vamos botar aqui, ó, 20, 18, 10 e 5. Quantos valores eu tenho? 6. Se eu tenho 6 valores, tu concorda que eu tenho um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto? Se eu tenho 6 valores, significa que eu tenho 6 posições. Vamos lá, comigo. Quem é o primeiro maior? Eu quero, na verdade, o terceiro. Quem é o primeiro maior? O primeiro maior é 20. E agora, quem é o segundo maior? O segundo maior não é o 18. O segundo maior é o outro 20. Porque, na verdade, o papel da função não é dizer se é o 20 do B2 ou o 20 do B3. Não estou nem aí. É trazer o valor. E aí, o segundo maior é outro 20. E o terceiro maior é um dos 18. Que também não interessa se é esse 18 ou aquele 18. É o quarto maior, é o quinto maior, é o sexto maior. Então, se eu tenho valores repetidos, tá? Eu tenho que considerar eles, não vou cortar eles. Porque se eu tenho 6 valores, eu tenho 6 posições. Show? Legal? Entendemos? Joga lá no chat. Vou lá pro chat, hein? Salete, Débora, Roberta, quem mais? O Fabiano, que entrou agora há pouco, tá? Se tiver dúvida, vamos lá, vamos resolver isso aí. Uma manifestação aqui. Boa, Débora, legal, beleza. Salete, tranquilo, beleza. E aí? Fabiano, dúvidas? Roberta, dúvidas? Tá ok? Se tá ok, estando bom para ambas as partes, vamos seguir. O máximo pega somente o maior.
Cara, essa frase que se colocou ali é ruim, tá? É ruim no sentido de que a gente começa meio que a confundir, porque tem maior, tem máximo, maior, né? Máximo pega o maior de todos. Máximo só tem um máximo. Não tem como dizer quem é o segundo máximo, quem é o terceiro máximo. Não existe. Tanto é que os argumentos, tudo que está aqui dentro está sendo comparado. Tudo que está ali dentro está sendo comparado. Com o objetivo de trazer o quê? O maior de todos. O máximo é o maior de todos. Eu sei, você perdeu o comentário da primeira questão. Mas, olha só, Fabiano. Matamos a segunda função. A terceira função, ela vai ajudar você a entender a primeira. Só é o inverso. A quarta vai ajudar você a entender a segunda. Só é o contrário, é o inverso. Porque aqui eu estou pedindo o máximo, que é o maior de todos, e aqui eu vou pedir o mínimo. E o mínimo é o menor de todos. Então acompanhe aí o comentário da terceira função em seguidinha. Só vamos dar uma olhadinha no chat para ver se tem mais alguma dúvida, ok? Opa, beleza. Vamos lá. Então vamos para a nossa terceira função. Só dar uma apagadinha aqui para liberar espaço. A gente já coloca aí a terceira função. A função da vez agora é a função mínimo. Veja que a função mínimo, vou fazer os mesmos comentários para reforçar. A palavra que exige acento tem que ter acento. Mínimo. Outra proparoxítona, né? Mínimo, ok? Cara, ainda bem, eu acho que eu só conheço essa regra de acentuação, tá? Não me pergunta das outras, eu não sei. Eu sei essa, né? Foi que eu consegui decorar em bons anos de estudo, não vou entregar a minha idade, ok? O que tem a função mínimo? Quais são os argumentos da função mínimo? Ela pode ter até 255 argumentos. Um deles é obrigatório. Ela tem que sair de cara com um argumento. A partir do segundo é opcional. Então, vou botar em vermelhinho, ó. O segundo argumento é opcional. Ok? O segundo, terceiro, quarto pode ter até 255. A proposta é tudo que for informado aqui, valores numéricos, será comparado com o objetivo de trazer o quê? O mínimo, o menor de todos. Então, nossa função número 13, a função mínimo, retornar o valor mínimo de um conjunto de valores. Sintaxe, mínimo. Número 1, número 2, número 3, pode ter até 255. Sendo que o primeiro é obrigatório e do segundo para frente são opcionais, ok? Lembrando, mesma observação, os argumentos apresentados não contiverem números, sim, porque a comparação é entre números. A função mínimo retorna 0. Combinado? E aí vamos dar uma olhadinha na questão que eu trouxe aqui para explicar essa. IF Santa Catarina. Prova de engenheiro civil, hein? Engenheiro civil do Instituto Federal de Santa Catarina, né? 2019, ano passado. Considerando a planilha abaixo elaborada em um editor de planilhas, tá? Caso seja inserida a função, vamos escrever aqui, que função? Mínimo. Com acento. Se não tiver o acento, ele rejeita. O mínimo do quê? A1, 2 pontos, A4. Aquela velha história. Quantos argumentos tem aqui? Veja, um argumento só. E esse argumento é um intervalo. Nesse intervalo, ele vai de A1 até A4. A1 até A4. A1, A2, A3 e A4.
A1 tem o quê? 4. A2 tem o quê? 1. A3, 3. A4, 5. O resto da planilha não me interessa, né? O resto não está sendo comparado. O que ele pegou foi só de A1 até A4. 1, 2, 3, 4. Agora, olhando para esse intervalo, de A1 até A4, tu sabe me dizer qual é o valor mínimo? Qual é o menor de todos? O menor de todos? O menor de todos entre 4, 1, 3 e 5 é 1. 1. O menor de todos entre 4, 1, 3 e 5 é 1. 1 está na alternativa A. 3, letra A. Fácil, fácil. Lembrando que se aqui, ó, aqui, não tivesse valores numéricos, Márcio, Roberta, Débora e Fabiano, tá? Como é que eu vou trazer o mínimo desse? Não tem, aí, né? Porque é tudo texto. Se é tudo texto, ele vai trazer, né? Ele vai trazer 0. É o que a observação fala. É o que a observação fala. Então, né? A ideia tanto do mínimo como do máximo é o quê? Comparar valores. O maior de todos ou agora o menor de todos. Show? Legal. Vimos esta. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha na nosso chat, ver se tem alguma dúvida. Olha lá. Poderia ter a condição de mínimo 2. Aí ele pegaria o segundo menor. Não! Fabiano, olha só. Olha só. Eu poderia ter máximo 2? Não, porque não existe um segundo máximo. Qual é a função que exige uma posição? Dá a chance de você pedir uma posição. É a função maior e a função que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a função menor. A função menor te dá chance para isso. A função mínima, isso, como diria Padre Quevedo, não existe. Ok? Isto não existe. Tranquilo? Ok? Então, no mínimo, vamos fazer o seguinte. A pedidos. Fabiano, tu não tem essa planilha aí dessa questão, tá? Tu pode pedir, vai mandar mensagem para mim no WhatsApp, eu vou te mandar esse material, tá? Mas eu vou reproduzir ela aqui rapidinho, a parte que interessa. Mais bonitinho, né? Ela tá muito rabiscada, tá? Os demais colegas também, Débora, Salete, Roberta, qualquer coisa fala aí, se pedir, né? A pedido, aqui a gente está atendendo a pedido, ok? Olha lá, 4, 1, 3 e 5, certo? A questão pedia o mínimo de A1 até A4. Essa era a questão. E aí eu digo, essa questão tem um argumento, o intervalo. Eu vou mudar essa questão e vou colocar aqui como o nosso amigo Fabiano pediu. Ponto e vírgula 2. Ixi, caramba, ficou fora. Vou mexer de novo aqui na câmera, né? Eu tô avançando demais. Olha lá. E aí, deu para chegar agora? Quase, né? Um pouquinho mais. Aí, acho que agora vai. Tá? Ponto e vírgula 2. Não é que isso não possa. Pode. Mas esse 2, Fabiano, esse 2 não é o segundo mínimo. Isso não existe. Tá? Aqui eu estou comparando A1 até A4. 4, 1, 3 e 5. E o valor 2. Agora, diga, desses 5 valores,
Qual é o menor de todos? 1. Então, na verdade, esse 2, ele entrou não como posição, ele entrou como elemento a ser comparado. Elemento a ser comparado. Então, tem aquele intervalo de 1 até 4 e tem mais esse 2 aí. Compara com esse 2. Tá? Mas como tinha um 1, né? O 2 perdeu. O menor de todos é o 1. Ok? Legal? Vamos dar uma olhada no chat? Entendi. Opa, né? Ganhei meu dia, Fabiano. Ganhei meu dia, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá ali. Já fechou, já fechou. Pessoal, às vezes a gente entra ali, alguns, né, gostam de mandar mensagem de áudio, tudo, né, tranquilo. Só que às vezes dá uma microfonia, dá uma interferência, né? Então eu peço que ou abra só quando for mandar alguma mensagem, ou preferencialmente escreva no chat. Legal. Obrigado. Sou o Fabiano do Honório. Não sei se você lembra. Olha, na verdade, assim, eu sou péssimo para guardar nomes, tá? Então, realmente, assim, eu não lembro, Fabiano, tá? De repente, vendo presencialmente, até posso lembrar. Eu até brinco, hoje em dia, com as máscaras, né? Eu já passava pela rua pessoal e às vezes nem cumprimentava, mas não era por maldade, é que eu não reconhecia. E agora de máscara, pior ainda. Para mim é todo mundo igual, ok? Então, peço desculpas, mas do honor, claro. Professor Rodrigo aqui, meu colega aqui do prédio também, né? Saudade das aulas presenciais. Vamos lá. Então, fechamos aqui a terceira, vamos para a quarta. A quarta função, a terceira foi a função mínimo, a quarta é a função menor. Nome da função, menor. Tem que ter 2 argumentos. Tem que ter. Aqui é obrigatório 2 argumentos. O primeiro argumento vai ser um intervalo. E o segundo argumento, este sim exige, necessita, precisa, requer, né, uma posição. Tá? O menor eu tenho o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor, mínimo não. E aí, veja, se a pessoa não tem essa orientação, como eu falo, vai na raça e na coragem, ele mas é tudo igual, mínimo, menor, acho que vai dar no mesmo. E aí a banca pode explorar muito bem isso e a pessoa cair do cavalo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Função menor. Só deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pendência. Opa! Roberta saiu, voltou, voltando, né? Voltou, Roberta? Tranquilo? Então tá. Função menor. A função menor retorna o késimo, né? A posição, de valor de um conjunto de dados deste intervalo. Você pode usar essa função para selecionar, né, um valor de acordo com a sua posição relativa. Que posição você quer? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? É claro que a posição também não pode ser maior que o intervalo. De A1 até A10. Eu quero o 20º maior. Não existe. Aí ele vai dar um erro na função. Você está colocando um argumento inválido. Ok? Boa. Vamos lá. Então, 2 argumentos. Os 2 obrigatórios. Lembra da questão de antes? Mínimo A1 até A4. Pergunto, eu posso ter algo assim? Menor A1, 2 pontos A4? Eu posso ter algo assim? Não. Por que não? Porque só tem um argumento. Cadê o segundo? Cadê a posição? Lembra? Na função menor, os dois argumentos, né, são necessários. Ok? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só apagar aqui.
E vamos seguir. Agora é uma questão da Fundatec, órgão Câmara de Vereadores de Itaqui, prova de contador. Para responder a questão, analise a figura 1. Jogador A, jogador B, jogador C, jogador D. E a quantidade de pontos. 7, 4, 10, 8, 5, 6, 9, 1, 9, 2, 9, 3. Né? Já posso até montar a tabelinha. Vamos ver o que ele está pedindo. Qual o resultado para a seguinte fórmula? Menor B2, 2 pontos D5. Ponto e vírgula 1. Cara, ele quer o primeiro menor. Esse é o tipo do caso que ele podia ter usado a função mínimo. Mínimo. Só que daí ele usaria assim, né? Ó, pelo amor de Deus. Mínimo, com acento, B2 até D5. Ele não colocaria esse 1. Porque mínimo não tem posição. Tá? Mas não, ele resolveu usar a função menor. Menor, e ele quer o quê? O primeiro menor. Aí nós vamos avaliar a tabela. A, B, C, D. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Onde o que me interessa aqui é jogador 1, jogador 2, jogador 3. Não é jogador A. Jogador A, jogador B, jogador C e jogador D. E aqui, mesclado, pontos. 7, 8, 9, 2, 4, 5, 1, 9, 10, 6, 9 e 3. Qual é o intervalo? B2 até D5. B2 até D5. B2 está aqui, D5 está aqui, é esse trecho. Opa, é esse trecho. 4, 8, 12. 12 células. Se eu tenho 12 células, quer dizer, significa que eu tenho 12 posições. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas eu quero o quê? Eu quero o primeiro menor. O primeiro menor. O primeiro menor tá lá. Né? Tem o 2, temos o 3, o primeiro menor é o 1. O segundo menor é o 2, 3, 4, né? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem 3, 9, né? 3, 9. Um seria o nono, o 10º e o 11º. Mas eu quero apenas o primeiro menor. O primeiro menor é o próprio 1. Onde é que está 1 aí? Letra A. Letra A. Resultado da questão número 4, letra A. Boa? Legal, né? Legal. Pergunta, entendemos então essa história de máximo e maior, mínimo e menor? Entendemos? Concorda que uma ajuda a entender a outra? Se você entender o máximo e maior, por tabela, você entende mínimo e menor. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha no nosso chat? Vamos ver o que o pessoal se manifestou? Agora entendi tudo. Opa, relembrei. Né? Veja, Fabiano, como você já foi aluno meu lá do Honório, né? E outros colegas já tiveram aula com a gente, Salete, né? Roberta. Só que nesse período de quarentena, né? Esse período de Covid, muitas pessoas meio que ou diminuíram o ritmo de estudo ou até mesmo estacionaram. E aí é o tipo do assunto que, se eu não estou em constante revisão, eu acabo esquecendo. Então, a proposta desse encontro é diluir a matéria, diluir, né, essas nossas explicações ao longo de 20 encontros.
20, tá? Primeiro, para a gente poder sempre ir, ó, renovando, agregando mais um, de forma gradativa. Hoje, por exemplo, teve uma das questões aqui, se eu não me engano era o maior, né? O maior ou era o máximo, agora não lembro, que envolvia a função soma. Tá, então a gente encaixou aqui, eu estou explicando 5, mas na verdade eu vou explicar 6, porque eu retomei a função soma. Então isso, ao longo da aula, é normal que aconteça. Então, o importante é manter o ritmo de estudo, tá? Para que a gente possa sempre oxigenar, reforçar, fixar o conteúdo. Legal? Então, convido você a participar dos próximos também, ok? Manda lá a mensagem para mim e a gente vai explicando aí como é que funciona esses encontros. Perfeito! Vamos dar uma olhadinha aqui. Lá no chat, acho que todo mundo entendeu, podemos seguir. Não pode parar, né? Só para respirar, tá? Só para respirar, senão também, né? Já demais, quem não respira vai sufocar, vai realmente ter problemas. Brincadeiras à parte, vamos para a nossa última função do dia. Última função do dia, a função multi. Função multi. A função multi, como o próprio nome já sugere, ela tem a ver com multiplicação. Multiplicação. Os argumentos. No mínimo 1 e no máximo 255. Mas os demais são opcionais. Os demais são opcionais. No mínimo 1. Lembrando que esse argumento pode ser um intervalo. Pode ser um intervalo. Ou pode ser 255 elementos isolados. Mas a proposta é que ele faça o produto, a multiplicação de um pelo outro. Né? Veja, olha só que legal. Tem questões de prova que tratam o conceito, a definição. Se eu falar para você que a função multi realiza o produto de uma célula pela outra, tu entende que o produto é a multiplicação? Tem gente que na hora, eu pensei que era para somar. Produto não é soma? Não. Produto é um vezes o outro. Ok? Então, a função multi multiplica todos os números especificados como argumento e retorna esse produto, o resultado dessa multiplicação. Ok? Então, posso ter até 255 argumentos. Vamos dar uma olhadinha? A questão que eu trouxe aqui é de 2014. Cetro. Fundação Casa, agente administrativo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da célula 4 com a fórmula, né? Função, você vê que não dá bola para isso, né? Com a fórmula igual multi a 1, importante, 2 pontos a 3. Eu até vou colocar aqui embaixo outra, a 1, ponto e vírgula a 3. Na primeira, quantos argumentos eu tenho? 1, que é o intervalo de A1 até A3, que envolve 3 células. 3 células. Vai ser o valor de A1 multiplicado pelo valor de A2 multiplicado pelo valor de A3. Ok? Certo? Agora, aqui, a de baixo. Que essa não é a questão. A de baixo, ele tem 2 argumentos. A1 e A3. Então, aqui tem 2 argumentos. Ele vai pegar o valor de A1 e multiplicar pelo valor de A3. Só que essa aqui é outra, tá? Não é a questão da prova. A questão da prova é de cima. Ele não mostra a tabela, mas ele fala que A1 tem 10,
A 1 tem 10. A 2 tem 12. E a 3 tem 10. Cara, inicialmente parecia, puxa vida, né? Fazer a multiplicação de 3 números. E números altos. Mas olha só, 2 deles são 10. 2 deles são 10. Pô, multiplicar 12 por 10, 120. E multiplicar por 10 de novo, 1.200. Barbado. Então a banca não quis complicar a tua vida. A banca só quis saber se você sabe a função multi. Tá? Não é 47 vezes 35 vezes 26. Não. O número com vírgula ainda. Já pensou? Meu Deus do céu, tá de sacanagem. Tá? Não. Só número bonito. Quanto é que é 10 vezes 12 vezes 10? 1.200. Cada 1.200 aí tá na letra B de bola. B de bola. Se fosse essa aqui, era o A1, que é 10, vezes o A3, que é 10. Aí daria 100. Daria 100, tá? Muito bem. Essa aqui não é... Eu fiz uma variação só para explicar a diferença do ponto e vírgula 2 pontos. A questão mesmo é a de cima, 1.200. Vamos dar uma olhadinha aí? Vamos lá. No chat, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pendência? Ok. Fácil. A ideia é que tudo fique fácil. Tudo fique fácil. Muito bom hoje, né? Isso mesmo, Débora. Faça propaganda, faça divulgação, diga para os seus colegas, né? Ó, ontem a aula foi boa, ontem eu gostei, né? Pô, vamos aguardar a 4ª aula com mais 5 funções, tá? Para que a gente possa crescendo cada vez mais o nosso grupo. Perfeito? Realmente, hoje a aula é essa. Esta aula é gravada. Para quem assina, para quem né, se matriculou, contratou essa aula, ela fica disponível depois no YouTube. Assiste quantas vezes quiser, ok? Aos demais, né, eu convido você a participar. Temos mais ainda 17 encontros pela frente, tá? O custo de cada encontro é 10ão. 10 encontros, R$10 cada encontro, para você poder aprender 5 funções. Cada terça, 5 funções diferentes. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, tá? Nosso amigo Fabiano, convidado de hoje, tá? Espero que tenha gostado, aprendido um pouco mais sobre funções. Olha aí, ó, 5 funçãozinhas, né? Que cai em prova. Como você viu, eu sempre vou trazer exemplos, ó. Isso caiu desta forma. Legal? Vou me despedir de vocês, vou ali para o chat, vou interromper a gravação, mas desejo a vocês, todos vocês, uma ótima, boa terça e até a próxima. Até mais! Everybody's happy and I'm feeling